tem ciência disso, né? Eu creio que essas dificuldades que a gente está enfrentando, logo, logo a gente passa, né? Acaba acostumando. Eu creio que nós vamos ter aula presencial logo, logo, né? Só porque as coisas não estão assim tão boas, não. O pessoal deve estar tendo ciência aí de Manaus. Manaus está vivendo uma segunda onda, né? Pois é, eu até E recebi aí? um vídeo de um colega meu. Ele trabalha muito nessa área aí aquela área de perseguição espiritual. Como é que chama aquela área lá que o pessoal fala, rapaz? É Aquela batalha sensação. espiritual. Não, não, não. Aquela sensação que tem alguém no controle de tudo, Ah, sim, sim. que, Aí sabe? eles criticam, botam os Illuminates, mas não sei quem, mas não sei Trabalha quem. nessa linha, sabe? E aí ele tá sempre na defesa, na defensiva. Aí ele tá falando que mandou um vídeo aqui que quem tá por trás disso tudo é quem quer controlar o mundo. Aí já está criando uma nova onda nos países da Europa para fechar tudo de novo, para trazer o caos, para que eles possam então dominar, né? Ele entra nessa área aí. Mas, de qualquer forma, a gente já está, assim, pelo menos uma boa parte da população já foi infectada, escaparam, né? Escaparam. Eu tenho a minha própria pessoa como exemplo, né, de quem escapou do Covid, e outros mais que conseguiram escapar. Então, a tendência agora, se não aparecer um vírus mais forte, eu acho que a tendência agora é a gente, se o próprio organismo acabar criando defesas, né, para suportar aí o impacto desse vírus, né? E não é fácil. Vocês acompanharam o noticiário? O Maguito tá de corona, né? E parece que ia ser transportado hoje, transferido para São Paulo, pro aquele hospital bem famoso lá de São Paulo. Eu estava É o Ah, ouvindo Itaim. isso. é Eu acho que ele Vila tá com Olímpia. Covid mesmo. Eu vi assim por alto no Covid. noticiário. Covid, Não, né? é Covid mesmo. É. É. E diz que os pulmões dele estão de 50% a 75% afetados. Pois é, e ele já tá numa Mas pode ficar idade. tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vazia ruim. Será, rapaz? Moço, esse vírus não escolhe não, viu, Salomão? Ele pega qualquer um. Pega os ruins, pega os bons e vai. Não tem dó, não. Então, gente, é o seguinte. Boa noite para todos, né? Vamos iniciar a nossa discussão de hoje. Hoje a nossa proposta, nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos, né? Teologia dos evangelhos sinóticos e Atos dos Apóstolos, né? Então, a nossa discussão hoje é o capítulo Qual 7. livro, qual livro você vai usar? Esse aqui, ó, do Massal, né? Capítulo 7. Quero convidá-los. Ó, o Leilson está aí já. O Leilson está armado de unha e dente, hein, Leilson? Olha o livrão do camarada aí, rapaz. Ai, Leilson, velho, duro na queda, menino. Isso aí, meu amigo. Pega firme, não desanima não. Tá me ouvindo bem aí, né, Leilson? Ô, professor, tô ouvindo aí os Ó, comentários, os assuntos aí, tá não, tranquilo. beleza. Você parece que arrumou o microfone também, tá com uma vozona de locutor aí, tá? Tá podendo, Tô, hein? arrumei É, aí o microfone. beleza. Então, pessoal, capítulo 7, página 163. Quem tem aí o livro impresso, se você puder dar uma olhada aí, página 163, tá? Tá aqui, ó, capítulo 7 do nosso material. Você está muito perto aí, está longe? Tá conseguindo enxergar aí vocês? A Ótimo. teologia dos Dá pra ver. evangelhos sinóticos. Isso aí mesmo. Isso mesmo, capítulo 7. Então tá, na aula passada, nós vimos sobre os evangelhos sinóticos, né? Algumas semelhanças e algumas diferenças dos evangelhos sinóticos. Hoje nós vamos ver a teologia
desses evangelhos, né? O que eles trazem de ensino, né? O que eles trazem de teologia para nós, se há essa possibilidade de uma teologia ou não. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Rapaz, eu vi o Salomão colocando essa lanterna na cara dele, acho que eu vou colocar uma na minha aqui. Vocês aguardam um minutinho? Deixa eu pegar aqui, Salomão, a minha, peraí. Lanterna? Na verdade, é uma luminária. Hein? Como você achou que a aula era 7h30, não achou? Achei. Eu vi aqui, eu recebi uma Salomão. mensagem falando que você tinha entrado. Pois é. Salomão, Ah, E aí? eu quero falar duas coisas aqui pra você. ah. A primeira é, e tu vai rir, Brilhou? que é verdade. Brilhou aqui a testa? Aham. Na hora que tu falou do Maguito, tua esposa gritou lá no fundo. E a outra é, rapaz, que eu tô procurando uma luminária dessa daí e não acho, moço. Essa do Salomão é potente, rapaz. Salomão, seu microfone está desligado, meu jovem. Exato. Esse luminário não é para clarear a cara, não. É para clarear a folha. Porque depois de 50... Ah, sim, entendi. Não, isso é compreensível, Salomão. Pode ficar tranquilo, a gente entende. Mas você ficou bonito, com um brilhão assim diferente, né? Mas beleza. Então, gente, vamos lá. O Leandro estava me chamando aqui agorinha no WhatsApp sobre uma questão, diz que lá da aula 9, que tem 3, eu coloquei só 2. Ele está achando 3 lá. Não estou entendendo o Professor. Leandro, não. Deixa eu chamar ele aqui para Professor. alguém chama ele aí, por gentileza, no Eu acho que eu sei o que WhatsApp. aconteceu. Ah, O senhor colocou sobre aquela questão da aula 9, o senhor postou recentemente, acho o formulário, postou das sim, atividades. sim. Aí lá, quando clica lá, aparece três atividades. Ah, rapaz, é lá Aí no aparece formulário, né? aquelas duas últimas que nós fizemos e aparece uma terceira que é uma nova. Eu até estranhei, eu falei, uai, tem Ah, essas duas não. que É porque é o são novas. seguinte, o que acontece? Ali eu fiz uma cópia de um outro formulário e acabei esquecendo então de deletar aquela questão é de um formulário anterior. Então pode ter sido isso que aconteceu. Mas só são 2 questões. Na plataforma só tem 2, tá? Eu vou corrigir lá no formulário. Depois da aula eu corrijo para a gente não perder tempo. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? Eu tenho aqui uns slides para a gente começar. Elcio, tá tudo bem com você? Bem, Então, beleza. só tô meio atrasado nesse exercício aí que não deu tempo de fazer, mas eu vou fazê-lo. Então tá. Não desiste não, meu jovem. Pega firme aí. Vou desistir não, né? Então tá. Você pensa que já jantou, tá espalhando o dente? Rapaz, eu não aguentei não, eu sempre janto depois da aula, mas hoje deu não. Hoje não aguentou a fome não, Leio? Não, hoje doeu, viu? Eu sei como é que é esse negócio. Rapaz, Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu professor. compartilhar essa página aqui, um instante. Peraí. Professor, tá me ouvindo? É o Natan? Não. Leilson. Ô, Leio, desculpa, meu jovem. Fala aí. Eu tô vendo aí no fundo da imagem do senhor aí, tem um negócio vermelho. Isso é o que? Uma bomba? O que é isso aí? Você fala aqui, aqui onde eu estou sentado aqui? Eu acho que tinha uma pessoa lá atrás mexendo lá. Não, minha menina tá fazendo a aula dela aqui online também, ela tá na mesa ali, eu tô na outra mesa aqui perto da... É um mouse vermelho lá. Eu falei, o que brilhando ali, ué? Deve ser o mouse, que fica aquela luzinha vermelha. Vocês estão enxergando a tela aí, gente? Estão enxergando a tela aí da aula? Sim. aula Tá, 10. né? Beleza. Então, a aula de hoje, né, a nossa proposta aqui hoje é essa aqui, ó, aula 10, 27/10, né, a teologia dos evangelhos sinóticos e Atos, né? Então, nós vamos usar o livro do Massal, todo o capítulo 7, né? Então, nós vamos ver um pouquinho ver um resumo aqui desse assunto. Então, os sinóticos, eles apresentam uma teologia
mesmo eles tendo algumas diferenças entre si, mas eles têm uma teologia comum aos três, né? E também ao livro de Atos, porque Atos está junto aqui com os sinóticos, porque Atos faz parte da continuação de Lucas, né? Então, por isso que ele está aqui junto, tá? Vamos lá. Então, primeiro ponto que a gente deve considerar aqui nós devemos considerar aqui as dimensões a serem consideradas nos evangelhos. Então, para a gente começar uma teologia, a gente precisa, primeiro, ver a relação entre si, né? A relação dos evangelhos entre si. Nós já vimos isso na aula passada. A relação com Jesus e com a tradição de Jesus, né? Então, a gente precisa ver essa relação com Jesus e a tradição, né? Dentro dos evangelhos. A relação entre as imagens de Jesus registradas nos evangelhos e aquelas da igreja primitiva, né? Essa imagem aqui a gente tem que entender na igreja primitiva, mas é uma tradição oral, né? E a quarta dimensão é a relação entre os sinóticos e o Evangelho de João. É algo que a gente não vai ver agora, porque quando a gente for estudar o Evangelho de João, aí vai ser tocado no assunto, né? Então, nós vamos ficar nesses 3 pontos aqui. A relação dos evangelhos entre si, já foi estudado em aulas anteriores. A relação com Jesus e a tradição de Jesus, e a relação entre as imagens de Jesus registradas nos evangelhos e aquelas da igreja primitiva. Tá. O objetivo da teologia dos evangelhos sinóticos é investigar se eles formam, né, um conjunto harmonioso. Então, o objetivo da teologia é essa, né, da teologia dos evangelhos sinóticos. É fazer essa investigação desse conjunto harmonioso entre si. Aí ele vai dizer o seguinte: as diferenças já mencionadas entre os evangelistas sinóticos podem ser caracterizadas como mudança na ênfase, levando certos temas a serem privilegiados em um ou alguns dos evangelhos e a ocupar posição secundária em outros, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que as diferenças podem ser questões de ênfase, né? Em determinado evangelho, o evangelista pode estar enfatizando um ponto de vista e em outro evangelho ele enfatiza outro ponto de vista, falando da mesma narração. Isso é normal acontecer entre as pessoas. Por exemplo, a gente sempre cita o exemplo de alguém que vai depor, né, na delegacia ou no tribunal sobre um acontecimento. Você pega ali 2 testemunhas, né, que viram, que presenciaram, né, que são testemunhas oculares de determinado acontecimento. Você vai perceber que há uma certa diferença de narrativa, né? Porque cada observador, ele acaba observando de um ponto de vista, de um foco diferente. Por Mateus, ao escrever determinado milagre feito por Jesus, ele pode escrever diferentemente de Lucas, né, o mesmo milagre. Por quê? Por causa do ponto de vista de Mateus, né? Mateus está usando um relato para transmitir uma mensagem partindo de um ponto de vista. Lucas também. Então, ele vai usar aquele milagre para apresentar Jesus de uma forma, talvez diferente de como Mateus o apresenta para os seus leitores. Então, Professor, Oi. eu acho que pode citar aí aquela diferença que tem do milagre do cego Bartimeu, que eu não sei qual dos evangelhos, mas tem um que conta, diz que ele estava entrando na cidade, e tem um outro que diz que ele estava saindo da cidade. Exato, exatamente. É o ponto de vista, né? É a cidade antiga e a cidade nova, é isso mesmo, né? Exatamente. Então, até muitas pessoas pensam, Salomão, que há por causa disso, a divergência, né, nos evangelhos, por causa
dessas diferenças, dessas aparentes diferenças, né? Então, é exatamente isso, é o ponto de vista, a ênfase que cada um dá. Então, como eu disse, se você for narrar um acontecimento junto com outra pessoa que viu o mesmo acontecimento, você vai perceber que você vai falar detalhes que a outra pessoa não vai falar, né? Porque cada um olha e interpreta de uma forma. Isso aí acontece muito na parte judiciária, né? Na parte criminal, quando a pessoa vai interrogar o suspeito, existe até um interrogatório, o Salomão sabe muito bem disso, um interrogatório em separado, né? Separa ali as testemunhas, né? As pessoas envolvidas, para ouvir o relato separadamente um do outro, né? Para ver se realmente há um ponto ali de concordância. Se concordar 100% da narrativa, a polícia acaba desconfiando, entendeu? A tendência é que foi combinado. Exatamente, eles vão dizer, não, isso aí foi combinado. O camarada falar vírgula por vírgula de uma narrativa, de um fato, então o certo é o quê? É ter realmente diferenças, né? A pessoa vai narrar de um jeito, é como ela interpretou, é como ela viu. É a mesma coisa de você narrar, por exemplo, um acidente de automóvel. Você vai falar de um jeito, outra pessoa que estava lá vai falar de outro jeito, de outro ângulo, e viu mais coisas às vezes que você viu. Então, as diferenças, elas se diferenciam por isso. O Salomão trouxe uma questão aí do cego Bartimeu, é do Bartimeu mesmo, né? Salomão, que você trouxe? Exatamente. Tá. Então, o que acontece? Tem uma outra coisa ainda mais, uma ênfase ainda mais forte. Existe em outro evangelho que vai dizer que são dois cegos. Eu não sei se você já percebeu. Tem um evangelho que vai dizer que eram dois cegos. Não era só um cego sentado à beira do caminho, que eram dois. Aí a gente se pergunta, era um ou era dois? Qual é o mais fácil? Né? Qual é o mais assim, mais lógico de ser? Um ou dois? O que vocês acham? Onde tem dois, tem um, né? Mas era um ou dois? Qual é o mais lógico? Não sei. Ele estava parado na beira do caminho? Então poderia ser dois mesmo, porque um cego não guia outro cego. Aí os dois parou e ficou lá. Que exegese braba, hein? Essa do Aelso é pesada. O senhor, a Bíblia também fala do Gadareno, né? Que quando Jesus vai a Gadara, eu não lembro qual é o evangelho, vai falar que tinha dois endemoniados também, não era só um. Pois é. Acontece assim, gente. Pela lógica, é mais fácil ser dois. E a pessoa narrar partindo de um, do que ser apenas um e um outro evangelista dizer que eram dois. Porque se fosse um só e o outro evangelista, né, o outro escritor dizer que eram dois, então o segundo escritor está mentindo. Então, como é que se explica isso? Na verdade, eram dois cegos, e aí entra exatamente a questão da ênfase. A ênfase foi dada a Bartimeu. Não foi dada, né, determinado evangelista não enfatizou os dois, enfatizou apenas um. O que nos leva a entender que apenas um dos dois foi que gritou, foi que clamou, foi que chamou a atenção. Entendeu? Foi que chamou a atenção. E daí um evangelista narra, né, tomando como ponto de partida essa questão, essa diferença. Então, vamos continuar, só para vocês compreenderem isso aí. Aqui vai dizer que, apesar destas características individuais, os evangelhos oferecem essencialmente a mesma teologia da missão e doutrina de Jesus. Então, é isso aqui que é o âmago da situação, né? Esse aqui que é o ponto central da teologia do Novo Testamento, é a teologia da missão e da doutrina de Jesus, né?
Então, esse aqui é o ponto central. Nós não podemos perder, né, ou concentrar energias nesses pontos secundários, né, que a gente está acabando de discutir, se era um cego, 2 cegos, se ele estava entrando ou saindo da cidade. Então, essas questões são pormenores. Agora, o que vai trazer mesmo uma essência é a teologia da missão e da doutrina de Jesus, né? Então, é isso aqui que é o ponto central da teologia do Novo Testamento. Por quê? Porque os evangelhos vai falar da pessoa de Jesus. Então, Jesus é o ponto central, né? Então, não pode ter aqui discordância dessa missão e dessa doutrina de Jesus nos evangelhos. Então, a posição teológica do Evangelho de Lucas é a mesma de Atos dos Apóstolos? Eu deixo aqui essa pergunta para vocês. A posição teológica, porque agora nós estamos falando de Atos, né? Como continuidade de Lucas. Aí a pergunta é, a posição teológica do Evangelho de Lucas é a mesma de Atos dos Apóstolos? Eu deixo essa pergunta para vocês. O que vocês acham? O professor, sendo uma sequência, Lucas ele segue o mesmo ritmo narrando, do jeito que ele narrou os acontecimentos envolvendo Jesus pessoalmente, agora ele está narrando os acontecimentos envolvendo Jesus, não pessoalmente mais, né, mas na pessoa dos apóstolos e as outras coisas. Então, eu acho que sim. Certo. Porque a narrativa é praticamente a mesma. Quem mais quer participar? Quem mais quer contribuir? Não, eu quero fazer uma pergunta. Por que houve essa quebra, então? Se é uma continuação do mesmo autor, por que houve essa quebra, então, na situação, então, nessa... Você fala quebra em que sentido, Aelson? A quebra, porque tem logo o João aí, bem no meio dos dois... Ah, tá. Você fala a disposição... na Bíblia, né, no cano. Porque igual o Salomão falou aí, ele narra lá em Lucas os acontecimentos em torno de Jesus e logo em Atos ele vai por que separou? Por que já não foi logo numa sequência? Certo. Então, gente, alguém quer contribuir com essa dúvida do Aelson? A dúvida dele é interessante, né? Alguém quer contribuir? O Aelson está dizendo, por que há, então, se é uma sequência, por que João está logo depois de Lucas e não Atos está depois de Lucas, né? É uma questão de... Seria uma sequência lógica, né? Tá, então, vamos ouvir aqui os nossos colegas, Aelson. Pode falar, o Renan estava falando aqui, né? Isso. É a mesma pergunta que nós podemos fazer, por que a Bíblia não é cronologicamente, né? Então, todos nós temos essa dúvida, né? Por que então que não é escrito tudo do jeito que era para ser escrito? Colocado o livro no seu devido lugar? Eu acredito o seguinte, a Bíblia, ela é verdadeira, né? Então, a velocidade, por ser tão preparada, tão bem organizada, não tem por que motivo a gente se basear tanto nessa questão de por que assim, por que aquilo. Acho que é mais por fatos históricos, né? Cada livro ali apresenta a sua história de uma perspectiva diferente. Acredito que seja isso. Certo. Alguém mais quer contribuir? Nós podemos considerar que a organização dos livros da Bíblia, ela não foi feita... Ela foi feita bem depois de quando os livros foram feitos. Então é uma organização humana, assim como a gente tem os versículos, a divisão dos versículos, a divisão dos capítulos, a maneira como os livros estão posicionados lá foram os seres humanos que escolheram, mas isso não anula o fato de que realmente Lucas está relacionado a Atos, porque foi o mesmo escritor, e você vê essa sequência, inclusive termina imediatamente, a história de Lucas termina lá e começa no mesmo ponto em Atos, né? Então, a sequência é clara, professor, né? Uhum. Professor, sim. Eu entendo da seguinte forma, Lucas não escreveu, ele escreveu Atos depois, que ele fala assim, o início de Atos fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Uhum. Então quer dizer que eu escrevi um primeiro tratado, agora eu estou escrevendo o segundo.
Certo, certo. Então, dá a entender que não foi assim, lógico, o Gaí falou aí que ele começou do mesmo ponto que parou, mas não dá a entender que ele simplesmente escreveu uma coisa só. Entendi. São duas no coisas, caso, foram né? dois projetos, né? Exatamente. Mas continuadas. Exato, Dois projetos da mesma história, narrando tempos diferentes, né? Exato. Eu Assim, eu entendo dessa forma. Então, assim, o Natan queria falar alguma coisa, Natan? Eu ia, por exemplo, pontuar duas coisas. Eu entendo a lógica do Aelson, de querer... O Kaique falou tudo aí, a questão justamente dessa reunião tardia, né? Então, mas pensando por outro lado, se colocasse Atos após Lucas, depois ia virar bagunça, porque depois ia voltar depois para João de novo, se João fosse Exato. depois. A organização sinóticos, né? Vem sinóticos, vem Mateus, Marcos, Lucas, depois João, e senão a história de Jesus após os apóstolos ficaria meio... É exatamente o que o Natan trouxe aqui, um ponto importante, porque a gente tem que observar o seguinte, Lucas é o evangelho, né? Atos não é evangelho, né? Com a mesma característica dos evangelhos. Então, os evangelhos são 4, né? Sendo João o último evangelho. Então, os livros foram juntados da forma que estão com um propósito. Por exemplo, os 4 evangelhos contam a história de Jesus. O livro de Atos, que vem logo depois do evangelho, que foi escrito também por um evangelista, conta a história da igreja logo após a ascensão de Jesus. Então, os evangelhos contam da existência de Jesus aqui na terra, do ministério de Jesus aqui na terra, e o livro de Atos vai contar a continuidade do projeto de Jesus. Agora, Jesus foi assunto ao céu, porque Atos inicia exatamente com a ascensão de Jesus, né? Jesus vai subindo, né? Vai retornando ao céu. Você pode ler lá o começo de Atos. Então, Jesus está retornando, os discípulos estão ficando para dar continuidade à igreja, né? Para dar continuidade ao reino, né? A proposta de Jesus. Então, é realmente uma continuidade. Agora, Lucas poderia ter ficado, então, depois de João, digamos assim, para o Atos vir depois de Lucas, né? Mas mesmo assim, ainda, olha, pensa comigo, ainda não encaixava. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, sim ou não? Se você coloca Lucas depois de João, você vai perder a sequência dos sinóticos. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim, professor, faz perfeito sentido, isso mesmo. Então, aí você perde a sequência dos sinóticos, colocando João entre Marcos e Lucas, né? Então, você vai mudar, vai tirar da ordem, do propósito para o qual a Bíblia foi juntada, foi anexada, né? Os livros foram juntos, exatamente com esse propósito. Por exemplo, por que Mateus está logo depois do Antigo Testamento, né? Ou está bem no começo do Novo Testamento, sendo que Mateus foi escrito depois de Marcos, né? O certo não era colocar Marcos, só que Mateus, ele faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Você pode perceber. Mateus vai dizer, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito em tal lugar. Então, ele está fazendo o quê? Ele está pegando o Antigo Testamento, está citando o Antigo Testamento e está provando para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, olha o que é que ele está fazendo. Ele está fazendo essa ponte. Marcos, apesar de ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, ele não faz a ponte, porque ele foi escrito com um propósito. Qual o propósito de Marcos? Apresentar a história de Jesus aos romanos.
Então, os romanos não queriam saber de profecia de Antigo Testamento, os romanos não queriam saber da linhagem de Davi, os romanos não tinham esse interesse. Por isso que Marcos não vai falar da forma que Mateus fala, porque Mateus fala para os judeus. Então, a gente precisa ter isso bem claro em nossa mente para que a gente possa ter uma compreensão básica do Novo Testamento como estrutura. Mas a pergunta que eu fiz, eu vou voltar aqui o slide, é a seguinte: a posição teológica do Evangelho de Lucas é a mesma de Atos dos Apóstolos? Nós estamos falando aqui, o Aelso que trouxe essa questão, mas é uma questão pertinente, mas a pergunta é outra. A pergunta aqui não é a questão de sequência de escrita. A pergunta é se a posição teológica de Lucas, ela permanece também lá em Atos dos Apóstolos. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês pensarem aí, certo? Então, enquanto vocês pensam nessa resposta, a teologia dos evangelhos sinóticos, o Marshall, ele vai trazer essa abordagem aqui em 9 partes, em 9 itens ou 9 tópicos, né? Ele vai falar primeiro a identidade de Jesus nos evangelhos, né? Nós estamos falando aqui dos sinóticos, o lugar das escrituras, a compreensão de Deus, a mensagem de Jesus e o discipulado e comunidade. Aí vem a morte de Jesus. Aí ele fala, pode prestar atenção que aqui está uma sequência, né? Aí ele fala sobre o Espírito Santo, Jesus, Israel e os gentios. E por último ele vai falar sobre a escatologia, né? Dentro dos evangelhos. O evangelho também traz aspecto escatológico. Então, sobre a identidade de Jesus nos evangelhos, Marcos apresenta Jesus como aquele que está vindo de Nazaré para ser batizado. Então, por que Marcos ele traz Jesus aparecendo assim, já para ser batizado, né? Marcos traz uma apresentação abrupta. Ele traz, olha, este é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio do Evangelho que anuncia o reino de Deus. Então, Jesus veio de Nazaré para ser batizado. Mateus e Lucas apresentam a narrativa do nascimento e da origem divina de Jesus. Agora, Mateus e Lucas já vai traçar, por exemplo, a genealogia, né? Fazer todo aquele apanhado. Mateus faz o apanhado da genealogia paterna. Lucas, por sua vez, faz o apanhado da genealogia materna da pessoa de Jesus. E tudo isso para mostrar a origem divina de Jesus, né? Tanto Mateus quanto Lucas estão tentando provar que Jesus é filho de Deus. Aí ele vai falar, os três contêm as mesmas proclamações futuras de que o Filho do Homem deve morrer e ressuscitar dos mortos. Então, quer dizer, os três evangelhos traz essa mensagem, essa proclamação unânime. Os três são unânimes em trazer a proclamação futura de Jesus como Filho do Homem, que deve morrer e ressuscitar dos mortos. Então, essa é uma mensagem comum aos três evangelistas. Ainda sobre a identidade de Jesus, Marcos não traz a certeza se conclui a narrativa com a descoberta do túmulo vazio, aqui nós estamos falando agora da ressurreição, do túmulo vazio, ou deixa a critério de seus leitores a ponderação a esse respeito. Ou seja, o que Marçal está dizendo é que da forma que Marcos escreve, ele escreve para que os seus leitores subentendam o que aconteceu, né? Ao passo que um minutinho, eu passei aqui. Ao passo que Mateus retrata essencialmente o ressurgimento de uma figura que se mostra agora glorificada e majestosa. Então, Mateus agora vai trazer, né, o Jesus ressuscitado, glorioso, majestoso, né? Lucas, ele já vai tratar ou traçar um retrato mais doméstico,
no qual Jesus aparece como um outro ser humano, né? Por quê? Porque Lucas tem essa preocupação. A ênfase de Lucas é mostrar Jesus como homem, né? O filho do homem, o ser humano. Então, a gente percebe lá na narrativa de Lucas que Jesus é apresentado dessa forma, né? Agora, o lugar das Escrituras. Mateus faz uso de grande quantidade de citações das Escrituras hebraicas para mostrar que em Jesus as profecias do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, né? Por que Mateus está logo no início do Novo Testamento? Exatamente por causa dessa ênfase que Mateus dá às Escrituras do Antigo Testamento, né? Você fazendo uma leitura do Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus, ele cita muitas profecias, ele cita os Salmos, ele cita Isaías, né? Ele cita Jeremias, profeta Jeremias, e sucessivamente. Em Lucas encontramos, agora a questão de Lucas, em Lucas encontramos um padrão de citação das Escrituras através das quais o evangelista procura provar a vinda do Messias, sua morte e ressurreição, e que tudo teve seu cumprimento em Jesus. Então, a ênfase de Mateus é essa, né? É provar que o Messias veio, né? A vinda do Messias, a morte e ressurreição desse Messias, né? E que tudo se cumpriu em Jesus. Tanto o Messias, a morte e ressurreição aconteceu na vida de Jesus. No Evangelho de Marcos, também encontramos em menor escala a citação das Escrituras provando que existe um propósito divino a ser realizado por Jesus. Interessante essa frase aqui de Marçal, é que realmente o propósito de Marcos é mostrar Jesus como o servo obediente, né? Então aqui fala que o propósito divino a ser realizado por Jesus, ou seja, Jesus realiza o propósito de Deus como um servo obediente, né? Porque essa é a proposta, digamos assim, do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos traz essa proposta de mostrar Jesus, né, para os romanos como aquele servo obediente e que ele veio executar, realizar a obra de Deus, né, os propósitos de Deus. A identidade de Jesus nos evangelhos, em comparação a Atos. No evangelho, Lucas prepara o caminho ao manifestar Jesus como Messias e o Filho de Deus. A tarefa da missão de Jesus, né, prossegue em Atos com o objetivo de levar as pessoas a conhecerem Jesus como o Messias. Em Atos, encontramos o testemunho dos que viram Jesus ressuscitado, com o acréscimo de uma maior explosão sobre o papel do Messias. Ou seja, nesse ponto aqui, a gente responde, então, aquela pergunta que eu fiz, né? Sobre se há uma mesma teologia de Lucas, do Evangelho de Lucas em Atos dos Apóstolos. A resposta é positiva, é afirmativa. Por quê? Porque, olhando agora para esse tópico, a gente vai perceber que Lucas prepara o caminho, né, o Evangelho de Lucas, prepara o caminho ao manifestar Jesus como Messias e como Filho de Deus. Agora, em Atos, a tarefa de Lucas não é mais falar, né, desse preparativo de Jesus como o Messias, mas agora, no Evangelho no livro de Atos, a preocupação de Lucas é a sequência, né? A caminhada da missão da igreja, que é levar as pessoas a conhecerem Jesus como Messias. No Evangelho, Lucas apresenta Jesus como Messias. Em Atos, Lucas apresenta a missão da igreja, que é levar as pessoas a conhecerem o Messias, que é Jesus, né?
Então, há uma sequência, a gente percebe em Atos, que há uma sequência da teologia de Lucas, né, que é chamada de teologia lucana. A gente percebe essa sequência. Só que Lucas agora, através de Atos, ele foca, né, enfatiza agora a missão da igreja em levar as pessoas a conhecerem o Messias. Então, em Atos, a gente encontra os testemunhos dos que viram Jesus ressuscitado, né? E uma explosão sobre o papel do Messias. Que explosão é essa? Aqui é a explosão das manifestações sobrenaturais que acontecem na vida da igreja e que o pentecostalismo acredita que essas manifestações que aconteceram, né, manifestações do Espírito Santo, que aconteceram lá em Atos dos Apóstolos, elas dão continuidade hoje na vida da igreja. Então, o pentecostalismo, a base do movimento pentecostal é essa, né? É a questão da santidade através do Espírito Santo e também do poder, né? Então, santidade e poder. Então, poder, que poder é esse? O poder para testificar, né? Para proclamar o Jesus ressurreto, né? Como os cristãos tiveram no início esse poder para proclamar Jesus como o Jesus ressurreto, né? O ressuscitado. Agora, a compreensão sobre Deus. Tá, antes de entrar nessa questão da compreensão sobre Deus, vocês então conseguiram compreender que há uma sequência da teologia em Lucas? Ou não? Ou ficou alguma coisa assim que não ficou clara do que eu falei? Ficou ótimo, professor. Hã? Ficou ótimo, ficou tranquilo. Ficou, né? Então, ficou claro que a teologia continua, né? Em Atos dos Apóstolos. O propósito da teologia de Lucas continua também em Atos dos Apóstolos. Como eu disse, agora com um foco, né, diferente do foco do Evangelho, porque o Evangelho prepara o caminho para o Messias e o livro de Atos enfoca, né, enfatiza a tarefa da missão da igreja em levar as pessoas a conhecer a Cristo. Então vamos lá. Outro ponto aqui interessante é a compreensão de Deus, né, nos evangelhos sinóticos. Como que há essa compreensão de Deus? A característica mais significativa na teologia dos evangelhos é o modo como a compreensão de Deus, como Pai, assume o centro e se desenvolve de forma distinta. Então, os evangelhos apresentam, né, a Deus como Pai, né? Jesus ele traz essa figura, né? Ele chama Deus de Pai e até tem a oração, né, a oração do Pai Nosso, né, que é Jesus apresentando Deus como Pai, né? Então, há uma compreensão, né, desse Deus como Pai e que se desenvolve de forma distinta nos evangelhos. Em todos os evangelhos, a missão de Jesus ocorre de acordo com a vontade de Deus, como fora revelado nas Escrituras. Então, mais uma vez, né, a compreensão de Deus. Então, Jesus fala, eu vim fazer a vontade do meu Pai, né? Eu vim cumprir os desígnios do Pai, eu vim cumprir a vontade de Deus. Então, Jesus deixa isso muito claro. A vontade do meu Pai é esta, que vocês creiam em mim e que no último dia eu ressuscitarei. Então, há essa fala de Jesus nos evangelhos. E também nós temos a questão da oração, né? Aquilo que eu até falei agora da oração do Pai Nosso. Ele vai falar que orar a Deus, né? Falar com esse Deus, que aqui nós estamos falando da compreensão de Deus, né? Nos sinóticos. Então, a oração que se faz a Deus, o Marçal vai dizer que é parte integrante da vida de Jesus e de seus seguidores, né? Jesus ele sempre fala da importância da oração. Jesus fala de uma vida de oração, né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação, né? O espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus fala da importância de orar em secreto, né?
entra no teu quarto e ora ao Pai que vê em secreto. A importância de se humilhar na oração, né? Jesus vai contar aquela parábola, né, de 2 homens que vão ao templo orar. Um se exalta, o outro se humilha. Então a gente percebe que há uma compreensão de Deus, uma compreensão clara nos evangelhos, né? Então a teologia do Novo Testamento apresenta a pessoa de Deus como Pai, né, como um Deus que tem um propósito, né, que tem uma missão a ser cumprida, um Deus que se relaciona com seus filhos, né, com seus seguidores. E então essa é a compreensão de Deus. Ele vai falar mais, inclui uma alegre ação de graças, né, na oração. Deus é um Pai amoroso aos discípulos e responderá suas orações. Então, essa é a compreensão de Deus. Agora, outro ponto também é sobre o pecado, né? O pecado e a necessidade humana. Os evangelhos tratam também desse assunto, né, como assunto teológico. Ele vai dizer que nos evangelhos a missão do Messias é proclamar por palavras e atos a vinda do reino de Deus, né? Então, qual é a necessidade então do homem? É entrar no reino de Deus. O homem precisa entrar no reino de Deus. Outra coisa interessante o estabelecimento desse reino se dará com a derrota de Satanás e seu reino, resultando na libertação dos cativos que ele mantém escravos por doenças, possessão, pelo pecado, né, por uma vida de pecado, né, a pessoa acaba se mantendo escrava de Satanás. Então, os evangelhos eles trazem essa imagem dessa batalha espiritual, né? A gente vê ali Jesus curando, né, as pessoas doentes, e tem certas doenças, né? A gente percebe lá que não são todas, mas certas doenças Jesus atribuiu a Satanás, né? A Satanás, certas doenças. Por exemplo, eu não sei se eu estou enganado agora, mas aquela mulher que andava encurvada, né? Jesus fala ali, se eu não estiver enganado, Jesus fala que ela estava escravizada por Satanás e que ela merecia receber a cura daquela doença. Então, assim, aqui nos evangelhos a gente percebe então que há uma derrota de Satanás, né? Em relação a isso, possessões demoníacas. A gente percebe isso lá nos evangelhos, em vários lugares, né? Jesus expulsando demônios, né? Jesus exorcizando esses demônios, libertando essas pessoas, né? Dessa possessão demoníaca. Nós temos ali o endemoniado gadareno, né? Que é um exemplo claro, um exemplo clássico. Nós temos aquele menino que sofria, né? Com o demônio, que ora queria lançar ele na água, queria lançar ele no fogo, né? Então era um demônio também. Nós percebemos também um outro demônio que era um demônio, parece que mudo e surdo, e Jesus expulsou o demônio e a pessoa voltou a falar e a ouvir, né? Então, assim, tem vários exemplos nos evangelhos dessas curas, né? Dessas libertações, e isso tudo é a derrota de Satanás em relação ao reino de Deus, né? O reino de Deus é instaurado e Satanás é derrotado, né? Então, o evangelho apresenta esse aspecto, né? Do pecado que é vencido e da necessidade humana que é atendida, né? Que é atendida através de Jesus. Sem falar na necessidade física, né? Jesus ali faz muitos milagres de multiplicação de pão, da comida para os necessitados. Até Jesus critica a multidão, dizendo que a multidão queria seguir Jesus só por causa do pão, né? Jesus dava para eles comerem e etc. Então o evangelho tem essa característica, né? Esse ponto importante de pecado
e necessidade humana, né? Alguém quer dar uma palavrinha sobre isso aqui? Sobre esse tópico? É muito importante isso aqui, a gente observar nos evangelhos. Tem alguém aí ainda? Tem sim, professor. Tem, né? Estamos aqui. Eu fechei a tela cada aqui, aí vez, né? tá só a minha imagem, tá? Ah, o Estou Salomão aqui. apareceu. O Salomão apareceu. E aí, Salomão, o que é que você acha desse tópico aqui? Pecado e necessidade humana. Os Sim, evangelhos eu não realmente... concordo muito. Eu não concordo muito, mas vamos respeitar o escritor, já que eu não li ele, mas o senhor disse que está. Então vamos respeitar o escritor. Essa questão aqui da derrota de Satanás, no caso das enfermidades e tal, no meu entender, isso aqui tudo se resulta em pecado. Então, essas enfermidades que ele escraviza, como é o caso daquela senhora que tinha 18 anos, que andava encurvada, é tudo pecado. Eu não entendo como sendo ele colocou a enfermidade veio por causa do pecado. Certo. Mais alguém quer contribuir? Alguém quer? Pode concordar ou discordar, irmãos. Fica à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês concordam com Salomão? Eu ia falar uma coisa que, sobre essa Sim, questão Nathan. do pecado, aí eu já não sei. Porque, por exemplo, quando aparece, tem aquele momento que Jesus vai pregar e vendo o coração do povo, ele fala assim, olha, ele vai falar assim, e o povo depois vai reclamar, e ele fala assim, olha, o que é mais fácil, dizer perdoação dos seus pecados ou levante e ande? Aí fala, para que saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, então levante e ande. Aí ele fala, teus pecados estão perdoados. Então, naquele caso ali, pode até ser, porque ele fala da questão do pecado, mas eu não lembro, se voltando para a Bíblia, né? Para mostrar que naquele caso ali também seja a doença em decorrência do pecado. Porque sei que há pecados que são doenças que são em decorrência de pecado, mas não acredito que sejam todos por causa de decorrente de pecado. Toda doença é consequência de pecado. Nós herdamos ela lá do Éden. Ah, mas desse pecado, não do... Sim, com certeza. O que Salomão está falando é do pecado original, né? Do pecado da queda, né? Então, por causa da queda, a doença entrou no mundo, né? Mas o que o autor está dizendo aqui, e isso tem um relato nos evangelhos, é que Satanás prende algumas pessoas com doenças. Então, é isso que o Salomão está trazendo à discussão, que ele não crê que essa doença, essas doenças das quais se refere aqui o autor, são uma obra direta de Satanás, mas que seja uma obra indireta do pecado original, né? Que trouxe a doença, a doença entrou no mundo, né? Digamos assim, entrou a doença, entrou a morte. É só você, é o seguinte, é só você encontrar a narrativa lá da mulher em que Jesus fala, né, que ela estava sendo escravizada. Não, e mais, professor, também tem aquela parte quando Jesus vai falar o efatá lá, né, tem vários momentos em que ele cura mudo, surdo e tudo mais, e há uma parte específica que fala assim, que o senhor até citou, né, que expulsando o demônio que era surdo, o homem voltou a ouvir. Então, o demônio era surdo e mudo. Então, a questão, dá para ver que a doença, não era a questão da doença. A doença não era cometida. Então, o demônio causava. Então, saindo o demônio, ele foi curado. Então, é uma questão, assim, eu não discordo muito do Marçal, porque o Marçal está trazendo aqui um aspecto que é tratado no Evangelho, e está bem claro, o Evangelho trata do pecado. E o Evangelho trata da derrota de Satanás pela pessoa de Jesus, né? Inclusive, o evangelista João vai falar em uma de suas cartas que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então, Jesus, ao curar, ao expulsar demônio, ao libertar do pecado, ao perdoar pecado, Jesus está desfazendo uma obra de escravidão, né, humana, né? Jesus vai trazer uma figura
vai chamar Satanás de valente, mas ele diz assim, vindo um mais valente, amarra esse valente dentro da sua casa e saqueia os bens desse valente, né? Aí, o que Jesus está trazendo, essa imagem que ele está trazendo, é que existia um valente que dominava, que mantinha as pessoas sob o seu domínio, e que agora chegou um mais valente que tomou essas pessoas debaixo de sua mão, né? Então, é essa figura que Jesus traz em um dos evangelhos. É uma figura interessante, é o valente que amarra um outro valente. Então, Jesus traz essa figura. Outra coisa, quando Jesus envia os 70 discípulos para anunciar o evangelho, e que os 70 discípulos voltam alegres, né, dizendo, olha, os demônios se sujeitaram, no teu nome nós expulsamos os demônios e tal. Jesus fala uma coisa ali, dizendo o seguinte, eu via Satanás cair como um raio do céu. Então, o que dá a entender é que Satanás estava sendo derrotado naquele momento ali, através da pregação, da proclamação do evangelho, estava trazendo derrota ao reino de Satanás, ao reino das trevas, né? De certa forma. Então, há essa figura no evangelho, há esse ponto, né? A gente não pode negar. Outra questão aqui é a mensagem de Jesus e o discipulado. Né? A mensagem de Jesus e o discipulado. Aqui nós já estamos avançando um pouquinho já para Atos dos Apóstolos, né? Onde vai falar do trabalho da igreja, né? Em Marcos e Mateus, a atividade de Jesus é identificada especificamente com a proclamação do reino de Deus. Esta proclamação é caracterizada como evangelho ou boas novas. Em Lucas, existe mais ênfase na salvação e nos benefícios do discipulado. A salvação em Lucas é algo a ser experimentado aqui e agora. Quanto a Atos, ser salvo é a expressão característica para benefício dado aos crentes. Ainda sobre o discipulado e a comunidade de discípulos em Atos, aqui a gente já está caminhando, né? Aqui para a história da igreja, digamos assim. A comunidade de discípulos em Atos é caracterizada por suas atividades extranormais, né? É aquilo que eu falei, é o poder do Espírito Santo, né? Caracterizado ali em Atos. Por onde quer que viajem, que os discípulos, né, viajem, nasce uma nova comunidade cristã. Ou seja, eles andavam no poder do evangelho, né, depois do advento ali do dia de Pentecostes, e por onde eles andavam, nascia, né, uma comunidade. Você percebe que Filipe, ele vai para Samaria, ele anuncia ali a palavra de Deus e logo tem uma igreja estabelecida em Samaria, né? E os demais discípulos que foram dispersos de Jerusalém, por onde passavam, eles anunciavam o evangelho. Então há essa questão do discipulado, né? E de comunidade. E isso a gente observa em Atos, né? Nada disso é visto nos evangelhos. Existe um grupo de pessoas próximas a Jesus, né, nos evangelhos, homens e mulheres que se deslocavam com ele, né, com Jesus, mas nada ouvimos dizer sobre indivíduos formando comunidades distintas em suas cidades e aldeias. E é verdade. A gente observa Jesus andando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, mas você não vê uma comunidade, né? Ali um grupo de pessoas, como a gente vê em Atos, né? Em Atos a gente já vê ali uma comunidade. A gente vê ali um grupo de pessoas reunidas, celebrando a ceia, celebrando a comunhão, ajudando, né, no partir do pão, ajudando aos necessitados. Então, existe uma comunidade em Atos dos Apóstolos, mas nos evangelhos a gente não vê isso. Apesar de que Jesus fala em Mateus, né, Mateus registra que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mesmo assim, Jesus falando de igreja lá em Mateus,
Mesmo apesar disso, não há um grupo de pessoas como uma comunidade distinta, certo? A gente vê essa comunidade em Atos, né? Porque aí Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele diz ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, os discípulos ficam ali reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa que Jesus tinha dado. Então, ali há uma comunidade, há um grupo de pessoas reunidas com um propósito. Nos evangelhos não tem. Nós encontramos Jesus sendo seguido por determinado grupo de homens e mulheres, mas eles não são chamados de comunidade até aquele momento em que Jesus está com eles, né? Agora, sobre a morte de Jesus, né? Nós já estamos caminhando aqui já para o final da teologia dos sinóticos. Então, todo o processo de rejeição, morte e ressurreição está registrado como acontecimento que deveria acontecer conforme profetizado nas Escrituras. Só que, apesar disso, são vistas também como a expressão da oposição ao plano de Deus, né? Então, a visão dos discípulos no momento ali em que Jesus está sendo rejeitado, em que Jesus está sendo perseguido e que logo ele é morto, a visão que os discípulos têm ali é de uma oposição ao plano de Deus. É uma oposição. Eles não têm, né, só depois é que eles vão compreender que era necessário que Jesus sofresse, que ele morresse e que ressuscitasse para que as Escrituras se cumprissem. Os discípulos só foram ter essa compreensão logo muito tempo depois, né? Mas, para eles, essa rejeição, perseguição e morte de Jesus era uma oposição ao plano de Deus. Eles entendiam dessa forma. Inclusive, até na pregação da igreja em Atos, vocês percebem que os apóstolos que vão pregar sobre Jesus, eles vão falar que Jesus foi morto pelos gentios, né? Foi morto sob Ponto Pilatos e que foi condenado injustamente, mas Deus o ressuscitou dos mortos e que ele agora é juiz e traz agora o juízo, etc, etc. Então, até mesmo na pregação, eles dão a entender que Jesus foi morto, que foi perseguido por aqueles que rejeitaram a obra de Deus. Você pode prestar atenção nas pregações de Atos dos Apóstolos, que eles trazem essa imagem, né? Essa mensagem. Todos os evangelistas registram a última ceia, na qual Jesus simbolicamente interpretou a sua morte iminente como uma ação sacrificial relacionada com o estabelecimento da aliança. Isso aqui fica bem claro na última ceia. Mateus acrescenta que a morte de Jesus é para a salvação de seu povo, né? Para a salvação do seu povo de seus pecados. Então, Mateus traz essa ideia. Lucas não registra a cena de Marcos 10, 35 e 45. Que cena é essa? Eu coloquei aqui. Então, olha só, Lucas não registra esta cena aqui, ó. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis. Essa parte aqui não tem nas Bíblias de agora, tá? Essa parte que eu vou ler aqui, ó. Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado
E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Interessante que essa parte aqui, o Marçal vai dizer que Lucas não registra. Só voltando aqui, essa parte aqui, ó, dessa passagem que Jesus diz assim, não sabeis o que pedis, tal, e eles disseram, podemos, né? Jesus, porém, disse, é verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. As Bíblias vêm só até aqui, ó, bebereis o cálice que eu beber. Agora, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado, essa parte aqui não tem nessas versões mais novas da Bíblia. Essa aqui eu tirei da revista da Fiel que mantém esse texto aqui mais completo. Oi. Professor, espera um pouquinho, deixa eu pegar uma Bíblia antiga aqui, Septuaginta. Tá, vai lá. Qual que é a referência aí? É Marcos 10, deixa eu voltar aqui, 10 do 35 ao 45. Marcos 10. 35 ao 45. A sua está em português ou em grego? É em português. Ah, tá. Pensei que você ia ler em grego aí para nós. No. Esse versículo, o senhor não sabe qual que é ele? Bebereis. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou abrir essa mesma versão aqui. Vou abrir aqui com os versículos, um instante. A minha tem, ó, 38. É o 38? Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, ou ser batizado no batismo. A minha aqui, ó, é baptizado e baptismo. Em que eu estou para ser batizado? Isso. Então, em outras Bíblias não tem essa parte aí do batismo, tem só do cálice. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que os discípulos realmente beberiam o cálice. O que é o cálice? A morte, né? Os discípulos seriam mortos e seriam sepultados, porque quando Jesus fala o batismo que eu sou batizado, está falando da morte, do sepultamento, né? Porque o batismo, ele traz uma figura de sepultamento, sepultado no batismo, né? Tem até essa expressão. Então, Jesus está dizendo, olha, na verdade, vocês vão sim beber o cálice que eu vou beber e vocês vão ser batizados também com o mesmo batismo que eu sou batizado. Mas assentar à direita ou à esquerda, isso aí não pertence a mim concedê-los. Então, pode olhar em outra versão da Bíblia aí, Marcos 10, 38, não tem. E em Mateus também tem esse texto, vamos ver, Mateus 20, 17 a 19, vamos lá, Mateus, vou abrir aqui, Mateus 20. Espera aí que eu vou pegar a outra de novo. Tá, vamos lá para Mateus agora, Mateus 20, do 17 ao 19, vamos ver esse mesmo trecho lá. Mateus 20, do 17. Não traz esse versículo, não. Aqui, ó, Mateus, do 20 mesmo. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, diz a estes meus 2 filhos que assentem à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Acompanha comigo aí, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram eles, podemos. 23, vê se está igual aí. E disse-lhes o 22 está não. Hã? O 22 está não.
22 está diferente, não tá? Tá. Não tem a expressão do batismo, certo? Não, tem não. Então, 23, vou ler que você continua ouvindo aí. E disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O 23 fala do batismo aí também? Não. Então, nessa Bíblia aqui, que é a Fiel, ela traz exatamente o que Marcos registrou. Ele fala do batismo, não só do cálice. É algo interessante. Não sei por que as Bíblias tiraram essa parte do versículo. Tanto o versículo 22 quanto o 23 de Mateus capítulo 17. Tá, é só uma observação, depois vocês... Professor, essa Bíblia aqui, ela foi do meu bisavô. Sim. Ela é uma compilação da Bíblia da Vulgata Latina. Ah, tá. Ela é uma compilação de 1842. Certo. Ela foi impressa em Lisboa em 1924. Tá, faz o seguinte para mim. Dá uma olhada para mim aí em Efésios 5:30, só para ver se essa Bíblia sua está completa. Se o texto está completo. Efésios 5:30, por gentileza. Tá difícil mexer nela, as folhas são muito velhas. Cuidado, isso aí é relíquia, hein? Relíquia mesmo. Tem que mexer devagarzinho. 5:30. 5:30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somente essa versão aí, que você está na mão, e essa que eu estou usando hoje, que é a Fiel, é que tem o versículo completo. Porque nas versões mais modernas, está escrito assim, Solomão. Pode olhar em outra Bíblia, você vai entender. Versículo 30 está escrito só assim, ó. Porque somos membros do seu corpo. Essa parte aí da sua carne e dos seus ossos, não tem nessas Bíblias mais recentes. Só nessa que você está usando aí, por causa da versão que é antiga. É Vulgata Latina. E nessa que eu estou usando aqui, que é a corrigida Fiel. Ela que legal. Traz o texto completo. É uma pena, professor, porque ela já está bem estragada. Pois é, mas Salomão, compra a corrigida Fiel, que ela está igualzinha essa aí do seu avô. Ah, tá. Pode comprar sem medo. É a Almeida Corrigida Fiel. É da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ok. Ele traz o texto completo. Eu gosto de usar ela para ler, para leitura. É uma leitura mais segura, sabe? Então, pessoal, nós estamos chegando ao final. A morte de Jesus em Atos, a rejeição e morte de Jesus são temas dos sermões, né? Eu estava falando agora mesmo para vocês. São temas dos sermões nos quais se argumenta que tudo aconteceu conforme o propósito determinado por Deus, sendo seguido pelo ato divino da ressurreição de Jesus dos mortos, né? Embora, como eu disse, eu reforço aqui, embora os evangelistas, os apóstolos, vão dizer que a morte de Jesus aconteceu por causa da perversidade dos homens maus, né? Os apóstolos vão dizer que Jesus foi condenado sob Pôncio Pilatos, que foi condenado injustamente, e etc, etc. Agora, eu tenho um trabalho para casa, um dever de casa para vocês, para a gente fechar. Isso aqui está na nossa, lá na plataforma, como exercício. Vocês vão fazer para mim. Nós temos ainda 3 tópicos desse capítulo, que são os 3 últimos tópicos, que é o Espírito Santo, Jesus, Israel e os gentios, e a escatologia. Isso aqui tudo dos evangelhos sinóticos e de Atos, né? Eu gostaria que vocês fizessem para mim um resumo desses 3 tópicos, tá? Vou só falar a página para vocês, eu não coloquei aí no slide, mas a página está... É pouquinha coisa, bem pouquinha mesmo. É da página 176 até a página 182. Lembrando que 182 vai falar da conclusão do capítulo todo. Então, na verdade, é da página 176 até a página 180. É pouca coisa, né? Acho que dá umas 4 páginas só.
vai tratar desses 3 tópicos. Então, eu quero que vocês façam para mim um resumo, faz a leitura aí do capítulo, desses tópicos, e faz o resumo dele para mim como tarefa, tá? Como exercício. Agora eu vou fechar aqui a apresentação. Então, o que vocês acharam aí da teologia dos sinóticos? O que vocês têm a dizer aí para nós fechar aqui a nossa aula? Cadê a turma aí? Parece só o Solomão está comigo? Cadê o pessoal? A Elson, Kaique. Tô aqui, oi. Tá aí, né? Então, confesso que eu fiz a leitura aqui, só que eu percebi que em grande parte que eu tava meio no modo avião. A parte que eu mais peguei da leitura foi justamente aquela parte inicial, que o senhor foi falar sobre se há uma continuidade da mensagem, né? Até que o autor vai falar lá que Lucas, por exemplo, os escritos dos outros apóstolos e dos outros evangelistas, né, terminam nos evangelhos. Não categoricamente analisando, né, as cartas de João e tudo mais. Mas falando que, por exemplo, que Lucas tinha em mente que a mensagem de Cristo não tinha acabado ainda. Que ele vai falar sobre... que ele vai falar lá, Atos 1:8, né, que a mensagem precisava chegar até os confins da terra. Então ele coloca isso como uma continuidade. Até que sobre a questão que o senhor tinha falado no início sobre isso. Se tinha uma teologia junto, então não apenas é uma junção, mas eu creio até com uma progressão, né? Porque desses evangelistas, o único que tem essa teologia mais eclesiástica, né, consciente, é Lucas. Mas de resto, eu fui fazendo a leitura, eu não sei se era no afã de acabar logo antes da aula, né, para ter feito a leitura. Aí parecia que eu tava só passando o olho assim, gente, não tô entendendo nada, não é possível entender isso. Certo. Não, assim, eu gosto da leitura do Marçal. Ele tem uma leitura relativamente tranquila, não é uma leitura pesada, né? Ele vai falando, vai trazendo os pontos, né, os elementos da teologia, do Novo Testamento, a possibilidade, os elementos dos sinóticos, né, o que a teologia trata nos 3, né, o que se repete nos 3. Então, eu achei interessante essa questão dele, né, de trazer essa teologia dos sinóticos e de Atos. Isso é muito enriquecedor, né? Enriquece muito assim a nossa compreensão do Novo Testamento. Não só a questão, né, da vida de Jesus, do ministério, mas tem toda uma abordagem, né, a respeito de Deus, a respeito do pecado, a respeito da humanidade, a respeito do reino das trevas, né, das obras de Jesus para desfazer o reino das trevas. Então, tem toda... O Marçal traz essa discussão interessante. É por isso que é bom, Natan, a gente fazer uma leitura prévia, uma leitura mais com calma, né? Uma leitura mais com tempo de qualidade, para você fazer uma leitura de qualidade. Para você ir extraindo do texto, extraindo aquilo que o autor, né, tá falando, o ponto central, os temas principais, né, as abordagens, os argumentos. Então, tudo é importante para a gente ir compreendendo, para a gente ir enriquecendo o nosso conhecimento, a gente ir construindo o conhecimento. Então, estudar o Novo Testamento é muito emocionante, né? Falar da pessoa de Jesus é muito emocionante. Então, nós já vamos terminar, já está caminhando aqui para 9h20. Eu quero agradecer vocês pela participação, né? Pela paciência aí de ter estado conosco. E na próxima aula, eu quero deixar para vocês, nós vamos ter uma aula diferente, porque segunda-feira é feriado e eu estou planejando uma viagem. E aí, não sei se vai dar tempo eu chegar para a nossa aula à noite, né? Dessa viagem que eu vou fazer esse final de semana. Se Deus abençoar, se der certo. E daí,
Eu vou deixar uma aula para vocês, eu vou gravar uma aula, que vai ser o nosso próximo tópico. Vou gravar, vou colocar os exercícios, vou colocar as propostas todas lá, e vou colocar na plataforma, para vocês entrar na terça-feira que vem, né, normal, no horário normal. A aula vai ser disponibilizada das 20 às 21h30, mais ou menos, né? Para vocês entrarem e participarem lá, assistir o vídeo, responder o exercício, fazer as leituras e etc. Então, já quero deixar aqui avisado para terça-feira. Caso não dê certo a minha viagem, estaremos aqui de volta na terça-feira, pessoalmente, né, ao vivo, se Deus assim permitir, né? E, contudo, quero desejar a vocês uma ótima semana. Uma ótima semana a todos, né? Aproveitem aí essa semana para estudar. O Aelso vai responder o exercício, né, Aelso? Você não respondeu. E os demais colegas também, certo? Então, é isso. Deus abençoa. Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar aqui, já concluir? Então tá bom. O Salomão tá levantando a mão ali, parece que não quer falar mais nada. Nós já vamos entrar. Tem uma live agora, pessoal, 9h30. Nós já vamos entrar já. Ô, Salomão. Então, tchau, gente. Foi bom você ter falado. Gente, falta 7 minutinhos. Vou encerrar aqui. Muito obrigado. Vou conectar aqui na live também. Deus abençoe vocês, tá? E tenham uma ótima semana. Responda os exercícios. Vale ponto para a nossa prova, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais.